Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações nesta manhã. Nesse momento, quero te pedir, Senhor, pela vida do irmão Gelson, Pai, cuida dele, Senhor, abençoa ele, Pai, que saia da boca dele, Senhor, somente o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Senhor. Acalma o coração do teu servo, Senhor, conduza ele, Senhor, com as suas palavras, Senhor, com o teu cuidado, Senhor, com o teu amor. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue cuidando de nós, cuidando desta palavra, Pai, na qual nós vamos ouvir. Prepara o irmão Gelson, Senhor, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados e falhas, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus seja sobre a vida da Igreja de Cristo no dia de hoje, sobre a vida dos irmãos. Eu sempre costumo lembrar as palavras de Davi, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Amém, irmãos? O salmista diz lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E também lá no Salmo 84, eu acho esse salmo lindo, porque ele é um salmo poético, né? E lá no versículo 10 ele diz, vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Irmãos, estar na casa de Deus é o único lugar e o melhor lugar que existe. A gente que é enraizado, né, no Evangelho, a gente não consegue no dia como hoje estar longe, pelo menos ligados, né, na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando ao Senhor. Mas estar na casa do Senhor ainda é o melhor lugar. E a gente sente falta disso, né? Nós vivemos hoje um contexto, né, século 20, 21, bem diferente, um panorama bem diferente. Eu confesso que, para mim, isso aqui é um novo no antigo. Que a gente vive o mesmo Evangelho, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente até que Cristo volte. Mas é um cenário novo, né? E quem na nossa geração, quem tem aí porque eu sou novinho, tá, irmãos? Quem tem a minha geração, que nasceu na minha geração, né? Ou está chegando lá, ou passaram por lá. Sabe, viver esses dias é algo, não tem palavras, né? Viver o que nós estamos vivendo hoje, a Igreja de Cristo está vivendo hoje, a nossa geração está vivendo hoje. Às vezes a gente não acordamos ainda para entendermos, mas a gente sabe que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. E é o cumprimento da palavra de Deus na vida da igreja. E a aprovação dos seus filhos nos dias em que nós estamos vivendo. Confesso aos irmãos que eu separei 2 textos, mas
eu senti uma atração maior nessa manhã em falar lá, né? Paulo falando à igreja de Coríntios, irmãos. A igreja de Roma, né? Aos Coríntios, a igreja de Roma, perdão, os irmãos. Capítulo 8, a partir do versículo 35. Que diz assim: antes de nós lermos, né? O pastor nos confiou e disse: olha, você agora domingo. Eu falei: pastor, então, ora por mim. Ele está, né, descansando hoje um pouquinho. Vamos continuar orando pelo seu ministério. E nós oramos durante a semana. Confesso aos irmãos que já tem um pouquinho de tempo que eu não supo, né, aqui no lugar que para mim é um lugar santo, como a igreja de Cristo é santa. Mas quem está aqui tem que estar preparado, tem que estar de vaso cheio ou transbordante para transbordar, para encher os outros vasos. Porque, irmãos, se eu não vier para aqui, não transbordar, eu não vou conseguir ser bênção para os outros vasos. Os irmãos entendem isso? Quando eu venho à casa do Senhor, eu gosto de sair, receber. Mas que a gente é egoísta, né? Mas é bom, irmãos, quando você, alguém, está transbordando da unção. E esse vaso transborda, começa a encher os outros vasos. Você sai daqui com uma semana para frente renovada e cheio. Poxa, graças a Deus. Eu fui para a casa do Senhor tão amargurado, com o coração tão fechado, com tanta dor, com tanta tristeza do que está acontecendo. E Deus renovou as minhas forças e me deu uma nova esperança de vida. Eu tenho essa preocupação. Eu gosto de receber, irmãos. E eu confesso aos irmãos que nesse tempo de quarentena, de epidemia, eu percorri muitas lives, né? De pastores da nossa denominação, homens inspirados por Deus, para tentar receber, porque eu não podia, de uma certa forma, estar no culto presencial. Nunca, né, irmãos, nessa geração pensava que eu ia ficar longe da casa do Senhor e da igreja de Cristo. Eu podia viajar, mas onde eu estava, na casa dos meus irmãos, dos meus parentes, eu procurava a igreja, porque lá eu me alimentava. E esses dias em casa, irmãos, foi meio complicado, apesar de que eu usava a mídia para procurar um culto, uma pregação, alguém que falasse para mim. E eu ouvia os hinos e cantava como ainda ouço. As lives hoje estão bastante resumidas, né? Porque muitas igrejas, principalmente a nossa denominação, voltou, na maioria delas, ao culto presencial. E eu gosto de receber, e assim eu tenho que me sentir que também alguém está lá, de longe, me ouvindo, veio para a casa do Senhor também para receber. E eu fico questionando: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso ter a Sua voz, a Sua unção, para falar primeiro para mim, porque é privilégio, irmãos, estar aqui, que muitos não têm e não tiveram. Está aqui é privilégio, irmãos. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, né? Então nós temos livre acesso. Aqui é privilégio estar na casa do Senhor. E o dia como esse de culto, eu não consigo me ver em outro lugar sem buscar alguma coisa, algo de Deus. E na casa de Deus não há lugar melhor. Irmãos, vamos para o texto.
né? A partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, Paulo estava escrevendo essa carta aos irmãos da igreja de Roma. Por certo, eles estavam passando um período muito difícil de perseguição, talvez até de morte, porque muitos estavam sendo perseguidos e sendo mortos por amor ao Evangelho de Cristo. Mas eles precisavam ser encorajados a permanecerem firmes, a ficar de pé e a não temer a própria vida e a própria morte. Uma das mensagens que eu guardei no meu coração de um pastor que eu gosto de ouvir ele, porque ele é ousado. Ele, em uma das suas mensagens, ele questionou o seguinte, eu guardei, que muitos nesses tempos difíceis de epidemia, decretaram a sua própria morte. Se isolaram de todos, de tudo, até de Deus e do mundo, de todas as coisas. Se confinaram de tal jeito, se amarguraram, se condenaram à própria morte. Eu fiquei questionando, meu Deus, é a pressão e a depressão que nós estamos vivendo. Irmãos, você que conhece a Bíblia, a palavra de Deus, nós sabemos que isso é cumprimento da palavra de Deus. E que como igreja de Cristo nós devemos estar preparados. Com certeza Deus permitiu e tem permitido, porque isso abalou a economia mundial, né? O Covid-19 abalou a economia mundial, abalou as grandes nações, também ela quebrou muitos orgulhosos e muitos poderosos. Não há rico, não há pobre que conseguiu bater de frente com esse momento de epidemia tão difícil. A gente tem visto isso nas mídias sociais. Olha, fulano, doutor tal, conhecedor da ciência, foi cometido da doença e faleceu. Olha, deputado federal, senador tal, foi alcançado pela doença. Eu não sei aqui quantos dos irmãos tiveram um ente querido levado por essa enfermidade. Eu tive um tio que eu amava muito esses dias. Antes da epidemia, no princípio do ano, eu fui lá ver ele, né? Eu quando vou lá, eu corro atrás dele, de 79 anos, né? Pego ele, braço ele, beijo ele. E ele fica, não quero beijo, não, mas eu vou te beijar. E ele estava afastado da igreja de Cristo. Mas ele disse, Gelson, voltei. Ele era do tempo da minha mãe, né? Congregava junto com minha mãe quando ela se converteu, né? Ela foi no mesmo tempo. E depois se distanciou por diversas situações. Mas ele disse, eu estou indo para a igreja do Senhor. Aquilo me alegrou muito o coração. Tio, que notícia boa. Recentemente eu convivo com outro tio que se converteu também, que ele era meio de dura serviço, mas está firme no Senhor. E eu fui lá, abracei ele, vou voltar aí para te ver. Você é o único sobrinho que veio me ver, que não esqueceu de mim. Tio, eu te amo. E de repente eu soube uma notícia, que ele foi cometido de uma tuberculose grávida e foi internado, e lá ele pegou. Então nós oramos muito, e eu não pude nem chegar perto lá, que eu também
estava em convalescência, mas eu fiquei muito triste, chorou meu coração. Mas me alegrou, sabe por quê? Fizeram um culto, pastor da terceira igreja batista, foi lá onde ele era membro, onde minha mãe se converteu, onde eu fui membro. Fizeram um culto lá, sim, mas com poucas pessoas. Eu fiquei com o coração aliviado, triste, mas aliviado. Então, irmãos, quem não passou por uma situação, quem não está passando por uma situação como essa? Quem não fica estagnado? Quem não fica ilhado? A gente questiona muitas vezes a sair de casa, mas na casa do Senhor ninguém pode tirar esse prazer, irmãos. Por isso que o salmista Davi, ele declara aqui, com toda a voz: alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. A gente vê esse panorama aqui, né? Dos irmãos que saíram lá, né, de longe, tempo chuvoso, frio, mas estão aqui com esse equipamento de segurança, porque a ciência diz isso, e a sabedoria, isso. Mas na realidade a gente gostaria de estar juntinho do nosso irmão, né? Abraçar ele, pegar ele até no colo, né? E uma das coisas que eu aprendi, eu tinha muito problema de beijar um próximo, eu tinha aquele preconceito, mas eu aprendi que é um sinal de carinho e de respeito. Então, assim, o mais antigo, que gosta de carinho, eu vou, beijo a mão dele, Deus te abençoe. Costume antigo, né? A gente beijava a mão um do outro. Então a gente tem saudade ainda, e eu tenho certeza que nós vamos voltar, irmãos, ainda a essa realidade. E no contexto que nós estamos vivendo, muitos se isolaram, se ilharam, decretaram a sua própria morte, morte espiritual. As igrejas de Cristo, num conceito, no geral, a gente tem assistido, elas estão dispersas e vazias. A gente não sabe, irmãos, o que vai vir para frente, mas a gente tem conhecimento, porque a Bíblia, né, de que maneira nós vamos chegar lá, mas de que a Bíblia ela vai se cumprir, a gente tem que estar apercebidos e preparados. Mas Paulo diz assim, olha, talvez eles não estão passando esse tempo de epidemia. E a Bíblia diz que por tudo isso, muitos farão serviço a Deus. Essa epidemia, muitos serviu para a promoção de muitos servos do Senhor para a eternidade. Permissão de Deus, irmãos. Como? Mas permissão de Deus. Porque a morte não é o fim, irmãos. A epidemia não pode calar a vida da igreja, e nem a nossa boca, e nem o nosso testemunho. A epidemia não pode selar nossas portas, e nem as portas da igreja, para que possamos falar de Jesus e anunciar o nome de Jesus. Um dos textos que eu estava querendo trazer por essa manhã, quando Pedro fala lá, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 8. Vós sois a geração eleita, sacerdote santo, povo adquirido, para que anuncieis ao mundo as trevas, as novidades de luz e de esperança. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que Deus nos nomeou para que passássemos por ela. Quem ia imaginar que nós íamos passar um momento de turbulência tão grande, que abrangesse os quatro cantos, as potências mundiais, a economia. E nós estamos passando, nós somos essa geração. E Deus precisa de valores nessa geração. Deus precisa do seu povo nessa geração, para que o evangelho continue. Paulo estava falando, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor.
Irmãos, que é a epidemia para nós. A gente sabe que a gente vai. Alguns tempos atrás, né, eu vi muitas pessoas brincando com a morte. Estão correndo dela, irmãos. A morte semeou o pavor, porque a doença, ela vem e está levando muitos. E muitos despreparados, sem Jesus e sem salvação. E aqueles que foram contritos com Cristo, porque Deus permitiu, porque serviu de instrumento para que eles alcançassem a eternidade. Mas foram dizendo: o Senhor é o Deus da minha vida, é o Senhor da minha salvação. Irmãos, nesses dias, eu fui cometido de um AVC. A igreja orou muito por mim. Eu não esperava, eu estava bem, mas de repente me deu um piripaque, correram comigo para o hospital e graças a Deus não permitiu que tivesse sequela. Estou aqui, irmãos. E no hospital que eu levei, eu vivi tanta gente, irmãos, torta, toda. Eu olhei assim, gente, eu estou aqui andando. Estou aqui andando. Deus me deu a oportunidade. Minha esposa não vai ficar viúva, não. E oraram por mim. Eu recebi tanta informação nesses dias, irmão. Todo mundo ligando. Gente de longe que eu não via há anos. Gelson, o que houve? E sabendo, a coisa espalhou rápido. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, estou bem, graças a Deus. E eu falei, Senhor, obrigado. Eu quando deitei no chão, me disseram que eu caí, né? Mas eu passei mal, estava fazendo uma comidinha lá do meu fome. Eu deitei no chão porque eu senti o lado meu ficar esquecido. Eu falei, meu Deus, estou nas tuas mãos. Deitei no chão da cozinha, desliguei só o fogo. E eu falei, estou nas tuas mãos, Senhor. E Deus providenciou socorro. Minha filha chegou, chamou socorro e vão, corre. Mas estou aqui. E naquele hospital, irmãos, eu vi tanta gente só ouvindo falar, fulano morreu de Covid-19. E deu entrada, morreram mais quantos? Aquilo, as enfermeiras apavoradas. E a enfermeira que estava tratando de mim estava com Covid-19 também. Mas ela falou, a gente não pode abandonar, que não tem equipe médica para atender vocês. E elas com o equipamento. Eu falei, Senhor, estou na tua mão. Então a morte, irmãos, às vezes causa pavor. Mas a alegria da salvação causa. A tristeza da salvação, ela causa alegria. Eu falei, Senhor, estou nas tuas mãos. Deixa passar, eu lá. Eu estou aqui, né? Graças a Deus. Não sei até quando, mas eu estou aqui. Mas quantos não vão ter essa oportunidade? Eu aprendi nesses dias, em casa, a orar mais, a buscar mais, a depender mais de Deus. A dizer, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Preciso de Ti. A minha vida pertence a Ti. Eu aprendi, e aquilo, sabe, vai quebrando a vida da gente. A gente vai dizendo, eu preciso de Ti. Preciso estar, é muito bom você ver um Deus como Tu és. Eu senti a paz, irmãos, de espírito. Senti a alegria. Confesso, irmãos, como sai lá na frente, a gente vai contar muita história de vida, de alegria, e dizer, o Senhor usou de misericórdia e de graça. E Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Não pode, irmãos, nada pode nos separar. Vir à igreja hoje é um tabu para muitos. Não. Mas aqui é lugar de vida, não é lugar de morte. É lugar de vida, lugar de morte. A morte não existe para aqueles que creem em Cristo Jesus. Existe a vida eterna para aqueles que creem. Então Paulo estava, para nós terminarmos, irmãos, né? Paulo estava encorajando a igreja que estava em Roma,
não era a igreja de Roma. A igreja que estava em Roma, porque de fato eles estavam passando momentos difíceis, de perseguição, de tribulação. Não menciona a doença aqui, mas existia doença naquela época. A ficarem firmes. E Pedro fala, em cima nessas epístolas, lá na frente, que lê as cartas de Pedro, ele fala a mesma igreja de Roma, a igreja que estava em Roma, porque era oriunda do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo. Então muitos crentes ficaram dispersos, foram para Roma, e Roma tinha lá, né, as suas heresias, porque tinha captado lá da Babilônia. Então a igreja de Roma, ela vivia um pouco mistificada também. Então Pedro, ele falou, olha, vós sois geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, vocês têm que ser diferente, vocês têm que ser porta-voz, vocês não podem ter medo. E da mesma forma, Paulo, ele encorajava aos seus filhos na fé, olha, não temeis, nada pode vos separar do amor de Cristo Jesus. Irmãos, nada pode. Nós temos um Deus que nos tem garantido uma vida melhor do que essa aqui. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, segundo a palavra. Paulo declarou isso, o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. Mas estar com Cristo era 1000 vezes melhor. Estar na casa do Senhor é 1000 vezes melhor. Estar proclamando Jesus é 1000 vezes melhor. Eu tenho certeza, irmãos, que nós que estamos passando por esse momento difícil, lá na frente Ele vai dizer, o Senhor me trouxe até os dias de hoje. Eu não sei, irmãos, porque isso está trazendo ao mesmo modo que está falando a vida da igreja, está servindo para acordar muitos crentes de muitas coisas que precisamos estarmos preparados para nós enfrentarmos. Mas o resultado disso é o amor de Deus, é a vida com Deus, é o galardão que nos espera. Irmãos, eu vou terminar aqui e quero dizer a vocês que a gente está colhendo experiências, e essas experiências vão, com certeza, acrescentar na nossa vida espiritual. E eu quero deixar essa palavra nessa manhã, né, para mim principalmente. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amam. Que Deus nos faça crescer na nossa vida, a cada dia. Que esse momento que nós estamos passando não venha nos distanciar do nosso irmão, do nosso querido. E para terminar, eu vou contar uma experiência aqui. Eu estava meio imóvel no leito, e chegou uma enfermeira nova. Bom dia, seu Gelson. Bom dia. Como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Olha, eu vim aqui cuidar do senhor. Falei, amém, menina. Uma menina nova. Eu falei, menina, qual é o seu nome? Meu nome é Thaís. Eu falei, Thaís, você está aqui nesse hospital, nessa crise de epidemia, cuidando de mim? Não. Deus me deu esse dom, não estou aqui por acaso. Ela falando comigo, não estou aqui por acaso. Diz que o senhor quiser. Aí foi, trocou minha roupa, me deu remédio. E ela disse para mim, seu Gelson, hoje é o meu primeiro dia aqui. Eu falei, que é isso, menina? Qual a sua idade? Eu tenho a idade da sua filha, da sua idade. Eu falei, olha, Deus te abençoe, por excelente coisa você fez. Que Deus te abençoe nessa escolha. Eu perguntei assim, você gosta de cuidar de pessoas? Eu falei, eu amo cuidar das pessoas.
é o meu dom. Eu falei, Deus te abençoe. Ele, obrigado, moço, você está me abençoando. Irmãos, eu voltei com aquilo para casa, no meu coração. Eu não perguntei se ela era cristã ou não, mas tinha todo o perfil que tinha alguma coisa ali no coração dela. Eu a abençoei, falei, Deus te abençoe. Nós precisamos de pessoas assim que cuidem do seu próximo. Irmãos, se no tempo que nós vivemos isso, nós virarmos as costas para o nosso próximo, para aqueles que merecem, para aqueles que carecem da nossa oração, que evangelho que nós estamos vivendo? Aquilo serviu de... Eu saí dali nela, falei, caramba, que testemunho é esse? Ela vendo gente morrendo, as amigas dela todas sendo infectadas, ela falou, não vou sair daqui. Deus me chamou, ela falou claramente, Deus me chamou para isso, para cuidar de pessoas. Irmãos, Deus tem nos chamado para cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é amar essas pessoas, é dizer, ó, Jesus tem algo bom para você. É você ser o diferencial, é você não fechar suas portas. Às vezes a gente fica, puxa, eu vou lá na casa de fulano e agora? Meu irmão, ora por ele, dá um jeito, liga para ele, meu irmão. Se aproxima dele, não deixe ele ilhado. Eu vi um comentário agora, não sei se de alguém que conhece, que ele passou isso dentro da sua própria casa. E ele botou na rede social, e depois eu botei lá um positivo e um comentário, e ele dizia, olha, não foi na casa do meu próximo, não, do meu vizinho, nem do vizinho dos fundos, nem da frente. Aconteceu dentro da minha casa. Sumiu todo mundo. Esqueceram de mim. Ninguém ligou para mim, pouquíssimas pessoas. Eu senti na pele o que quer dizer a doença. E eles foram cometidos, graças a Deus. Né? Deus, o anjo do Senhor passou lá, se deu para livros. E uma pessoa que eu conheço, ele teceu esse comentário, eu tirei aquilo para mim, gente. A gente não tem peito de aço. Nós somos o dono da saúde, mas temos um Deus. Vamos usar de sabedoria e de ética, porque é bíblico isso. Mas não vamos deixar de amar e dar o nosso conforto, uma palavra de carinho, uma palavra amiga. Meu irmão, estou contigo, estou orando, estou de joelhos. Eu recebi isso, irmãos. Meu irmão, lá de Nova Friburgo, eu tenho um irmãozinho que ele é presidente regional de uma denominação cristã. Ele ligou para mim, Gelson, o que houve? Eu falei, aconteceu isso. Olha, nós estamos orando por você. Eu recebi outros, gente distante, eu estou orando por você. Irmãos, aquilo tinha... Então, a gente pode ser útil, sim, do jeito que a gente está aqui. Não fechar as nossas portas, nem encerrar os nossos abraços, nem que seja um abraço virtual, mas um carinho, uma oração. Meu irmão, estou contigo, estou orando por você, estou orando por você. Então, irmãos, essa é a igreja de Cristo, é o perfil da igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque nada pode nos impedir do amor de Deus. Nada pode nos impedir e nos separar do amor de Cristo. E o amor de Cristo nos constrange. Eu preciso ser bênção, apesar de tudo, para o meu próximo. Porque no momento mais difícil, ele precisa de um carinho meu, de uma ajuda minha. E a gente sente isso na pele, irmãos. Na pele. Irmãos, vou ficar por aqui. Deus abençoe os irmãos. Continue orando por nós, tá? E orando pela vida da igreja, nesse momento tão difícil, mas é um momento em que a gente vai colher frutos de bênçãos e fruto de paz. Deus abençoe os irmãos, né? Abundantemente.